Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina? Já estamos na penúltima lição, né? Semana que vem nós terminamos o nosso trimestre, né? E a lição dessa semana é a lição 12, que tem como título Julgado e Crucificado. Então, na semana passada nós já vimos, né, ali os momentos finais do ministério de Jesus, e aqui nós vamos ver todo o julgamento daquilo que Jesus passou e a sua crucifixão, né? Verso para memorizar, Marcos 15:34, que diz: Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Que forte essa declaração de Jesus, né? Ele sentiu ali no momento da crucifixão, então, o abandono, né? A falta do Pai, da presença de Deus. Marcos 15 é o centro da narrativa da paixão. Apresenta o julgamento de Jesus, sua condenação, a zombaria dos soldados, a sua crucifixão, sua morte e seu sepultamento. Também nessa história nós vamos ver algumas ironias ali na história, né? E também uma pergunta de Pilatos: você é o rei dos judeus? Também uma outra zombaria por parte dos líderes religiosos. Salvou aos outros e a si mesmo não pode salvar? E também vamos ver ali uma figura muito importante que foi José de Arimateia. Vamos para o domingo, né? A pergunta: você é o rei dos judeus? Essa passagem está em Marcos capítulo 15, do verso 1 ao 15. Pôncio Pilatos, né, um governador romano que esteve, né, a serviço ali na Judéia de 26 a 36 depois de Cristo, não era um homem bondoso, né? Tem várias ações que provocaram, né, sofrimento ali aos habitantes da nação de Israel. O julgamento de Jesus, conduzido pelos líderes judeus, resultou numa sentença de morte. Nós vimos semana passada, né, que eles ali então julgando Jesus, questionando Jesus e falaram que Jesus estava blasfemando. Essa foi a acusação deles. O sumo sacerdote rasga suas vestes ali, né, de uma forma toda teatral, para poder então levar Jesus à condenação. Mas eles não podiam, né, na maioria dos casos, condenar à morte. Então eles tiveram que levar para Pilatos, o governador romano, então. O texto bíblico ele não menciona qual acusação que eles fizeram contra Jesus diante de Pilatos. Mas dá para a gente entender porque no capítulo 15, no verso 2, Pilatos pergunta, né? Você é o rei dos judeus? E isso significa que eles poderiam ter apresentado diante de Pilatos, né? Que Jesus estava se reivindicando para si, né? Ali então como rei, que Jesus dizia que ele era o rei dali, para que Pilatos então achasse, olha, ele está conspirando contra César, contra Roma, né? Então o Sinédrio disse que Jesus estava blasfemando, né? Mas para então Pôncio Pilatos que Jesus estava querendo então ser o rei, né? Então essas foram as acusações de conspiração e de blasfêmia, e todas elas equivocadas, né? Jesus deveria ter recebido homenagem e adoração, porém, né, era isso que estava acontecendo com Jesus. E aí Pilatos pergunta, né, para ele: você é o rei dos judeus? E Jesus então diz: o Senhor está dizendo isso. Jesus não negou e nem afirmou, né? Em Marcos 15:6 menciona também o costume de libertar um prisioneiro na Páscoa. E aí Pilatos pergunta, né, quem eles gostariam que fosse liberto, né? O rei dos judeus? O rei de vocês? Mas ele falando isso, obviamente, de uma maneira irônica, mas eles preferiram, né, que Jesus fosse condenado, né? E naquele momento, né, interessante da ironia era porque Pilatos, ele afirmava que Jesus, né, era o rei de forma irônica e verdadeiramente Jesus era o rei dos judeus, não só dos judeus, como de todos, né? Marcos 15, 9 e 10 é um exemplo de percepção e ao mesmo tempo de ausência dessa percepção. Pilatos, ele percebeu que os líderes estavam então fazendo tudo aquilo por inveja de Jesus, mas ele não percebeu que ao questionar a multidão, o que a multidão queria, né, que fizesse, ele estava fazendo o jogo dos líderes religiosos. Eles agitaram a multidão para pedir a crucifixão de Jesus, né? Pilatos recua, porque a crucifixão era uma forma terrível de morte, principalmente para alguém inocente como Jesus. É dolorosamente irônico que um governador pagão
ele quisesse libertar, né, Jesus, enquanto os líderes religiosos, né, ali judeus, queria que ele fosse crucificado. Salve, Rei dos Judeus, Marcos 15, do 15 ao 20, aqui na segunda-feira. Os romanos, então, espancavam os prisioneiros a fim de prepará-los para a execução, né? Cansava, batia para que eles não pudessem nem reagir. A vítima era despida, amarrada a um poste e depois açoitada com chicotes de couro aos quais eram amarrados pedaços de ossos, vidros, pedras e pregos. É até difícil, né, a gente começar a comentar e imaginar essa cena. Depois que Jesus foi chicoteado, os soldados continuaram a humilhar, né? Vestiam de Jesus um manto de púrpura, colocaram uma coroa de espinhos, né? E zombavam dele, dizendo que estavam fazendo aquilo porque ele era o rei dos judeus. E os soldados eram um grupo formado de 200 a 600 pessoas. Então, 600 homens. Era essa quantidade de homens que estavam batendo em Jesus. A ironia da cena é evidente, né? Porque Jesus realmente era o rei. E as palavras zombeteiras dos soldados proclamavam essa verdade, mas eles não estavam falando aquilo de coração, eles estavam zombando de Jesus, apesar de falar uma verdade. A ação dos soldados era uma paródia de como eles saudavam o imperador romano com as palavras "Salve, Imperador César". Assim, é uma comparação implícita com o imperador. Os soldados zombaram de Jesus, batendo na sua cabeça com um caniço, cuspindo nele, pondo-se de joelhos em falsa homenagem. Essas três ações são expressas no original grego com um tempo verbal imperfeito, ou seja, era uma ação repetitiva, né? Eles continuavam a espancá-lo, cuspir, se ajoelhar, fingindo que estava prestando ali, então, uma homenagem. E a Bíblia diz que Jesus suportou tudo com silêncio, né? Como diz a palavra de Deus, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, né? Sem falar nada. No padrão típico de execução romana por crucifixão, era exigido que o condenado carregasse, né, a cruz até o local de execução. O objetivo, mais uma vez, era humilhar e envergonhar completamente a pessoa diante de todos. Os judeus, no entanto, eles abominavam a nudez pública, né? Eles tiravam a roupa da pessoa para a pessoa ser mais humilhada ainda. Então, os soldados removeram aquele manto púrpura e colocaram as próprias roupas em Jesus, né? Fizeram uma concessão ali naquele momento. Pense em toda a ironia. Os soldados se curvavam e prestavam homenagem a Jesus como rei em atitude de zombaria, embora Jesus realmente fosse o rei, não apenas dos judeus, mas deles também, né? E na terça a gente chega então no ponto culminante da história, que é a crucifixão de Jesus. Mateus 15, 21 a 38. Jesus foi uma vítima silenciosa, controlada por pessoas decididas a matá-lo. Até sua prisão, Jesus realizou muitas ações, mas agora ele era o alvo da ação. Embora fosse um robusto pregador acostumado a caminhar várias horas, o espancamento, a fome e o sono o enfraqueceram. Um desconhecido teve que ajudar Jesus a carregar a cruz que ele não conseguia. Na cruz, as vestes de Jesus foram removidas e se tornaram propriedade dos soldados, que tiraram sorte para ver quem iriam ficar com elas. Isso está lá em Salmos capítulo 22, verso 18. A crucifixão não envolvia excesso de derramamento de sangue, né? Os pregos usados para prender a pessoa na cruz provavelmente eram cravados nos pulsos, né? Abaixo aqui das palmas, no pulso. Aqui, então, era colocado prego. E é um lugar que não jorra tanto sangue assim. Mas o nervo mediano ele passava pelo antebraço e seria esmagado pelos pregos, causando uma dor terrível. Era difícil respirar. Os crucifixados, eles tinham que empurrar com os pés pregados, né, para conseguir ali então respirar um pouco, e pensar na dor que isso não causava. E muitos deles morriam por asfixia, né? Jesus foi zombado, humilhado na crucifixão. Marcos destaca o tema do segredo e da revelação. Jesus pedia silêncio a respeito de quem ele era, né, durante a maioria aí dos momentos que nós estudamos o livro de Marcos. Mas isso muda, né, na cruz. Jesus não podia mais se manter escondido
Ironicamente, foram os líderes religiosos que usaram esse título para zombar de Jesus, né? Senhor, Filho de Deus, Cristo. Quantas vezes eles repetiram isso no finalzinho ali, né, da vida de Jesus? Aqueles homens estavam condenando a si próprios, né? Marcos 15:31, os líderes disseram para ele: salvou a outros e a si mesmo não pode salvar? Insinuando que Jesus estivesse desamparado na cruz. E eles indicaram também que Jesus tinha feito muitas coisas para outras pessoas, né? Ironicamente, eles estavam admitindo, né, que Jesus era o Salvador. E mais, a razão pela qual ele não pôde ou não quis salvar-se era que na cruz ele salvou aos outros. Justamente o ato de Jesus não se salvar daquele momento era porque ele estava, sim, salvando toda a humanidade. Quarta-feira, abandonado por Deus, né? As últimas palavras de Jesus na cruz. Marcos apresenta a cruz como um lugar de profundas trevas, em termos físicos e espirituais. Uma escuridão sobrenatural desceu sobre o Calvário naquela sexta-feira, desde o meio-dia até 3 horas da tarde, né? As palavras de Jesus na cruz são chamadas de clamor do abandono. Cristo orou clamando a Deus, perguntando por que ele havia o abandonado. E ele estava citando o Salmo 22, verso 1. Outras referências também ao mesmo salmo ocorrem em Marcos capítulo 15, verso 24 e 29, indicando que as escrituras estavam se cumprindo na morte de Jesus. Mesmo em meio às conspirações malignas dos homens, a vontade de Deus estava sendo feita, cumprida. E as palavras Eloi, Eloi foram traduzidas, né, no original grego como Deus meu, né? E alguns imaginavam que Jesus estava chamando Elias, né? Porque a palavra ali é Elahi para Deus meu e para Eli eram as mesmas, né? E Elahi se traduzir também como meu Deus é Iavé. E esse foi o erro de alguns espectadores, né? Achavam ali então que Jesus estava chamando Elias. E temos um paralelo, aqui a lição traz um paralelo entre o batismo de Jesus e a cruz. O batismo de Jesus apresenta João batizando Jesus, depois João também se comparando ali à figura de Elias, né? Os céus se rasgam, o Espírito, né, aparece ali em forma de pomba, né, no batismo de Jesus, e a voz de Deus dizendo, né, dos céus, Filho amado. E na cruz também acontece ali, né, o batismo de Jesus, né? Jesus também supostamente chamado por Elias, o céu também se rasga, Jesus expira e o centurião diz, o Filho de Deus, né? Esses paralelos indicam que assim como o batismo de Jesus representa o início do seu ministério, profetizado lá em Daniel, né, capítulo 9, o que ocorreu na cruz foi a culminação, o objetivo do seu ministério, quando ele morreu como, né, por resgate de muitos. A morte de Jesus também cumpriu parte da profecia de Daniel. O véu do templo rasgado, né, aponta para o cumprimento do sistema sacrificial. Então, ou seja, a partir daquele momento não precisava mais matar nenhum animal, né? Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo havia morrido pela humanidade. É quando então o tipo encontrou o antítipo, né? O tipo encontrou o antítipo e começou uma nova fase da história da salvação. E para finalizar, vamos falar do momento que Jesus foi colocado ali então, né, para descansar, né, após a sua morte. Colocado para descansar. Depois da morte de Cristo, ocorreram várias situações bastante tocantes espiritualmente e outras extremamente importantes em termos históricos, né? E aqui traz a figura de José de Arimateia, né? Ele aparece apenas uma única vez em Marcos. Ele era um membro respeitado do Sinédrio e fazia parte do que pode ser chamado de elite, né, urbana. Por ser rico e respeitado, tinha posição junto ao governador, o que explica nele ter ido falar com Pilatos para pedir o corpo de Jesus. É um detalhe comovente que um membro do conselho, né, tenha demonstrado tanto interesse no sepultamento de Jesus. Mas em meio a tudo isso, onde estavam os discípulos, né? De confiança de Jesus. Cadê os discípulos, aqueles que andaram, que eram amigos mais chegados de Jesus? Um detalhe importante é que a morte de Jesus foi verificada
Porque Marcos 15:43 menciona que quando José de Arimateia pede o corpo de Jesus, Pilatos fica surpreso, né, que Jesus já havia morrido, porque geralmente quem ficava na cruz demorava um pouco mais para morrer, muitas vezes quebravam-se as pernas para que eles não tivessem mais a possibilidade de respirar, né? E aí sim morresse, e com Jesus isso não aconteceu. Então, Pilatos pede para que um centurião romano vá analisar e confirme, né, se Jesus realmente tinha morrido. E o centurião confirmou, sim, Jesus morreu. Então, isso é importante, porque posteriormente, alguns disseram que Jesus não tinha morrido na cruz, que ele apenas tinha desmaiado, né? Mas o testemunho do centurião, né, contraria essa afirmação, até porque os romanos sabiam executar criminosos, né? José levou uma mortalha de linho para envolver Jesus e colocou seu corpo em um túmulo escavado na rocha, o qual era grande o suficiente para que pessoas entrassem nele. Marcos nota que, além de José de Arimateia, 2 mulheres viram o local, Maria Madalena e Maria, mãe de José. Essas duas, juntamente, né, com Salomé, assistiram à crucifixão à distância. As 3 iriam ao túmulo no domingo pela manhã, segundo pensavam completar o trabalho de embalsamar o corpo de Jesus. Né? E por que então que essas mulheres foram mencionadas? Né? Justamente porque elas testemunharam a ressurreição de Cristo. Porque quando elas chegaram lá, não havia mais corpo. E Maria, né, Maria Madalena, ela teve ali então o grande momento que ela viu Jesus ressurreto. E Jesus pede que ela vá contar isso aos discípulos, né? Então elas viram o túmulo vazio e, portanto, eram testemunhas da ressurreição de Jesus. E assim nós terminamos, né, a lição dessa semana, falando de momentos cruciais da história de vida, dos últimos momentos de Jesus aqui na Terra. Momentos dolorosos, tristes, que ao ler já dói tanto o nosso coração. Saber tudo o que o nosso Mestre, nosso Senhor e Salvador passou por cada um de nós, pelos nossos pecados, carregando o pecado da humanidade e em silêncio cumpriu a vontade de Deus. Sentiu abandonado naquele momento, mas foi até o fim para que nós fôssemos salvos. Louvado seja Deus por isso, né? Mas nós precisamos sempre refletir sobre esse momento, para que todas as vezes que nós formos fazer algo da nossa vida, pensar: será que eu não estou machucando Jesus com essa minha atitude? Será que eu não estou crucificando novamente com essa minha atitude? Então, refletir sobre a morte de Jesus, também sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre o seu cumprimento, nos faz querer ser um cristão melhor a cada dia. Amém? Que Jesus abençoe a mim e você para que a gente continue estudando. E ao estudar e compreender, que a gente possa passar esta verdade para as pessoas, que elas saibam também que Jesus morreu por elas. Senhor amado Deus, querido eterno Pai, louvado e santificado seja o teu nome. Obrigado por mais uma lição, obrigado porque o Senhor sempre está conosco. Sabemos, Senhor, lendo as Escrituras, que foi um momento terrível que o Senhor passou. Mas o Senhor passou tudo por amor, amor a mim e a cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Obrigado por tão imenso amor que nós não podemos nem entender e compreender, Pai. Uma humanidade caída e pecadora, e mesmo assim o Senhor morreu no lugar de cada um de nós. Para que quando o Senhor ressuscitasse, nós ressuscitássemos com o Senhor para a vida eterna. Para que nós tivéssemos uma mudança de vida e a partir de agora vivêssemos para honrar o teu santo e poderoso nome. Ajuda-nos, Senhor, a sempre lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez, o que custou, tão custoso e penoso foi a tua morte. Para que a gente possa, Senhor, viver uma vida de santidade, buscando diariamente a tua santa presença. Te agradecemos por este amor, pela morte de cruz, e sabemos que hoje o Senhor está vivo e reina para todo o sempre. Está faltando só o único momento, que era o teu retorno para nos levar contigo por toda a eternidade. Te agradecemos por todas as bênçãos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe e vamos semana que vem estudar a última lição do trimestre, fechar com chave de ouro para a glória de Deus. Deus abençoe a todos.